Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um espaço de comentário das notícias do ponto de vista de um cristão. Nós temos estado a ver que esta guerra na Ucrânia não é apenas uma guerra convencional no terreno, mas, como percebemos, é uma grande guerra de comunicação ou de informação. Os meios de comunicação são usados para criar uma mentalidade na população. Eles são usados para controlar a nossa mente, controlar a forma como nós interpretamos o que está a acontecer. Os meios de comunicação são usados para controlar a narrativa, para que as pessoas possam entrar dentro da narrativa que é aquilo que está no poder. É o que nós temos verificado de forma muito clara através dos meios de comunicação russos, que foram inclusive censurados para a União Europeia e enfim, o resto do mundo. A TV russa controla rigorosamente todas as informações, por exemplo, não usa absolutamente palavras como guerra ou invasão, essas palavras são anátemas, são proibidas. O que acontece ali é uma intervenção de paz. Os soldados russos tiveram que entrar na Ucrânia para proteger as populações etnicamente russas que vivem na Ucrânia e que estavam a ser alvo de genocídio por parte de um governo de tendência neonazi. Essa é a informação que é transmitida através da televisão russa. A maior parte dos civis que estão a ser mortos, diz a televisão russa, são culpa dos ucranianos. Os ataques que têm sido feitos, que são mais condenados, como por exemplo a uma maternidade, a um orfanato, a locais onde estão civis, são ataques feitos pelos ucranianos e não pelos russos. As operações estão a correr perfeitamente bem, ou seja, o exército russo está a conseguir exatamente aquilo que queria, não tem havido grandes dificuldades nos seus objetivos. Há realmente que depor este governo ucraniano que é dirigido por neonazis drogados. A população ucraniana tem recebido as tropas russas de braços abertos, como se eles fossem libertadores. Há relatos que circulam hoje de fontes fidedignas que dizem-nos que pais de soldados russos têm recebido telefonemas dos seus filhos na frente de combate. Hoje em dia, no mundo da tecnologia, os telemóveis, enfim, afinal, na Rússia está ali ao lado, não é? Em que os filhos descrevem aos pais a guerra, o horror da guerra que estão a viver, e os pais ficam zangados com estes filhos que estão a falar a respeito da guerra, porque não existe guerra. Eles não estão a perceber que eles são veículos de paz. Reparem, os filhos estão na Ucrânia a combater, estão a correr o risco de ser mortos, eles estão a ver a guerra em primeira mão, eles estão lá a combater, eles dizem aos seus pais, isto está a acontecer, e os pais, na Rússia, não aceitam. De tal ordem é o controle exercido através destes meios de comunicação. O Ocidente é visto como o grande provocador. O culpado disto tudo foi o Ocidente, foi os Estados Unidos de uma forma muito direta, foi a União Europeia, porque ameaçou sistemática e continuamente a Rússia, até que a Rússia foi obrigada a tomar esta postura e a se defender. Nós ficamos impressionados com isto, não é? Os índices daquilo que nós podíamos chamar de fantasia, daquilo que é a televisão russa. Atenção, a ideia da propaganda não é nenhuma novidade. Os impérios antigos já usavam isto. Impérios tão antigos na história como o Império Assírio, o Império Persa, o Império Grego, o Império Romano usavam estas estratégias. De forma mais próxima a nós, século passado, Segunda Guerra Mundial, desde que os nazis tomaram o poder, eles controlaram a narrativa na Alemanha, exercendo uma censura muito forte, prendendo todos aqueles que eram contrários, entre eles muitos pastores que tomaram uma postura clara contra a governação nazi. E as coisas sempre foram anunciadas do ponto de vista daquilo que o governo nazi queria, daquilo que Hitler queria. E Goebbels, que era o grande chefe da propaganda, estabeleceu grandes marcas, como aquela de que se uma mentira for repetida de forma sistemática e com bastante convicção, ela passa a ser verdade. O que evidentemente é algo profundamente maligno e que vem do pai da mentira, e nós não devemos nos surpreender com isto. Lógico que nós podemos dizer que aquilo que está a acontecer em termos de fantasia que a televisão russa anuncia é um verdadeiro crime para com a população daquele país. Mas antes de nós fecharmos isto, apenas condenando aquilo que é a propaganda do Kremlin, talvez fosse interessante nós pensarmos um bocadinho sobre a realidade que nós vivemos. Dissemos que os meios de comunicação social controlam as narrativas das populações. Controlam na Rússia. Controlam onde nós estamos.
Nós vivemos há muito tempo, sob o controle daquilo que é um tipo de narrativa que nos querem impingir, mesmo que ele seja contrário àquilo que são os princípios, por exemplo, científicos, as descobertas ou as realidades no terreno. Deixe-lhe dar alguns exemplos para que você possa perceber. A teoria da evolução é-nos apresentada como um facto consumado. As afirmações são feitas de forma categórica e afirmativa, sem qualquer dúvida. As pessoas, nós vemos cientistas, doutores, enfim, aparecer na televisão e nos falarmos há 300 milhões de anos, há 1 bilhão e não sei quantos anos atrás, e estas coisas são ditas da forma leviana, com grande convicção, afirmando realmente que nós somos produto de uma evolução biológica, ponto final, parágrafo. Toda a gente sabe que isto é assim. Só que não é assim. Só que a ciência, em várias das suas vertentes, nos mostra que a teoria da evolução é completamente cheia de buracos e que simplesmente o nosso mundo, o mundo em que nós vivemos, não pode ter o tempo de vida que a evolução precisa ter. Que as ciências exatas como a física e a química têm uma série de leis que são contrárias àquilo que acontece na teoria da evolução. Todas as evidências que nós temos biológicas e genéticas são totalmente contrárias à macroevolução que nos é impingida como um facto consumado. E nós aceitamos. E nós temos hoje uma população inteira que cresceu, aprendeu na escola, a viu constantemente na televisão e aceita esta narrativa sem sequer discutir, sem saber que afinal existem muitas provas científicas que são contrárias à teoria da evolução e que, por outro lado, nos mostram que existe uma mente criadora por trás de tudo isto. Mais recentemente, nós temos sido dominados por uma narrativa ideológica a favor de todas as alterações daquilo que é a família, daquilo que é a base da sociedade. Estou a falar de todo o lobby LGBTQI+, que nos impinge toda esta ideia de que estas coisas são perfeitamente naturais, são opções sexuais que as pessoas têm, não têm consequências, que tentam nos dizer que o viver desta maneira não cria problema absolutamente nenhum, pelo contrário. Mais recentemente ainda, a ideologia de género, apresentando sistematicamente pessoas que vêm à televisão e que são entrevistadas a mostrarem que elas afinal mudaram de sexo e agora é que encontraram-se a si mesmo e agora é que são felizes. E como os relacionamentos homossexuais são relacionamentos de amor e de carinho e que as pessoas vivem perfeitamente bem assim e o amor deve estar acima de tudo. Esta narrativa não corresponde à realidade, porque a verdade é que as opções sexuais das pessoas não são apenas físicas, elas têm implicações espirituais, elas têm implicações naquilo que é o interior da pessoa e as pessoas não foram feitas para isto e por isso acabam por ser destruídas. Os relacionamentos homossexuais são muito mais infiéis do que os heterossexuais. A violência dentro destes relacionamentos é muito mais comum do que entre os casais heterossexuais. A ideologia de género não está a nos ser vendida da forma correta, porque as pessoas que mudam de sexo, na sua grande maioria, ficam em profunda depressão, com um índice de suicídio muito superior àquilo que é o da população normal. Afinal, a fantasia não existe só na Rússia. Nós todos vivemos sob a tentativa destes meios de nos venderem e nos imporem uma ideologia e uma narrativa própria. O crente em Cristo deve seguir aquilo que são as instruções da palavra de Deus. Examinai tudo e retende o bem. Nós precisamos estar com a nossa mente realmente aberta, mas não aberta só para receber aquilo que nos é imposto. Não deve ser uma mente fechada nem na igreja, nem no mundo. Na igreja nós não devemos aceitar tudo aquilo que nos é dito por qualquer pastor. Nós temos que verificar na Bíblia, verificar na palavra, verificar na sã doutrina se aquilo que está a nos ser ensinado corresponde àquilo que é a revelação de Deus na sua palavra. Mas também não devemos aceitar aquilo que o mundo diz só porque o diz. Só porque alguém com um título de doutor aparece a afirmar, não significa que seja verdade. E as informações estão aí, basta nós queremos procurá-las. E sabermos que nós somos tão vítima e tão passíveis de ser dominados por uma narrativa controlada pelas mídias ideologicamente intencionadas, como qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, como os russos estão hoje a ser pela sua própria televisão. Que os filhos de Deus, que aqueles que aceitam a Bíblia como a revelação do Senhor, possam estar atentos a isto. Realmente viver de acordo com aquilo que são os ensinos de Cristo. Não aceitar simplesmente qualquer tipo de narração que nos é imposta, mas avaliar todas as coisas. Reter aquilo que realmente é a verdade de Deus, porque esta verdade é aquela que nos faz ser livres e triunfar.